graça e muita paz em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 14 e nós vamos ler um versículo para darmos início ao estudo, à meditação nesta manhã. E assim que você encontrar, eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez para lermos juntos esse versículo. Mateus 14, nós vamos ler o versículo de número 24. Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. O tema da nossa meditação hoje é ventos contrários. E antes de entrarmos na palavra, eu quero convidar você para que juntos oremos ao Senhor. Papai, o Senhor está entronizado e o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe, papai, os ventos contrários que cada um está enfrentando no dia de hoje. O Senhor sabe como está o nosso coração. E o Senhor é o único que tem poder para acalmar todos esses ventos, trazendo bonança, trazendo calmaria, trazendo conforto, trazendo descanso para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Nos entregamos a Ti e pedimos, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diga amém e pode se assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vivemos dias difíceis. É verdade ou não é? Ventos contrários têm batido contra as nossas vidas, todas as áreas. Quando pensamos a nível de mundo, estamos à beira de uma guerra. Quando olhamos ali Rússia, Ucrânia e todo o envolvimento de forças militares, o nosso coração fica um tanto quanto temeroso. Algo está acontecendo no planeta Terra. São dias difíceis. A pandemia gerou em nós muito temor. Eu não sei se você já foi acometido desse vírus ou não, mas certamente você sabe não só de uma pessoa, mas de muitas pessoas que foram acometidas desse vírus. E quando a gente pensa que está terminando, vem um novo tipo. E agora já está sendo anunciado a quarta dose. Quantos daqui já tomaram a terceira dose? Os velhinhos. Não é? Também aqueles que trabalham com saúde, não é? E já está anunciado aí a quarta dose. Queridos, nós conhecemos a Bíblia. E a Bíblia anuncia que o tempo final são tempos difíceis. E aqui nessa história tão conhecida, nós vamos aprender algumas coisas vindas da parte de Deus, da parte de Jesus, para enfrentarmos esses dias. Nós vemos muitas pessoas vivendo crises interior. Muitas pessoas no mundo, nos dias de hoje, estão cometendo suicídio. A depressão, o estresse, a ansiedade é uma coisa assim que já se tornou corriqueiro, parte do nosso dia a dia. Crises a nível conjugal. Quantos casamentos estão em choque, sendo abalados? Verdadeira batalha, guerra. Marido contra mulher, mulher contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais, crise familiar. Parece que
A distância entre uma geração e outra nunca foi tão grande. Parece que o abismo que há entre as gerações nunca foi tão profundo. A gente já tem muita dificuldade de se comunicar. Os mais velhos com os mais novos com os mais velhos. Crise no trabalho. A gente vê no noticiário. Não sei quantos mil desempregados. Daqui a pouco, não sei quantos empregos foram abertos. Daqui a pouco, novamente, aquela coisa toda. Crise financeira. Você tem se assustado com os preços quando vai no supermercado? E o preço do combustível? Eu lembro, R$50 enchia o tanque. Hoje não chega a 1/4 do tanque. Crise no Brasil, crise no mundo. Um ano em que no Brasil vamos ter eleições e a gente não sabe em quem acreditar, é tanta mentira. E como igreja, mais do que nunca, nós precisamos orar pelo Brasil. Crise na igreja. Nunca ouvimos e vimos tantos escândalos dentro da igreja. Tudo sendo aceito como normal. O padrão do mundo tem entrado dentro da igreja. Crises, crises e mais crises. Crise na saúde. Crise nos sentimentos. Nos pensamentos, na vontade, problemas espirituais de tudo quanto é tipo. Em nome de um suposto Deus, as pessoas estão buscando toda a porta que se abre para tentar resolver os problemas da sua vida. Jesus, ele nos ensina, nesta passagem, o que nós podemos e devemos fazer quando os ventos são contrários à nossa vida. Como vencer essas crises? Como enfrentar esses dias? Querido, então a primeira coisa é que a gente precisa entender, quando a gente lê esse texto, tem muitas pessoas que ao ler passa meio desapercebido e fica meio confuso. Há na Bíblia uma passagem em que há uma tempestade, e nessa tempestade, o barco ali, no Mar da Galileia, Jesus está dormindo, ali houve uma tempestade. Mas nesse texto, conhecido porque Jesus anda sobre o mar, esse texto não fala de tempestade, esse texto fala de ventos contrários. E de ondas, grandes ondas que estavam batendo contra o barco. E Jesus não estava ali. Então vamos aprender, vamos caminhar nesse texto, tirando preciosas lições, para que a gente possa enfrentar esses ventos contrários e como nós cantamos hoje, descansando, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. O verso de número 22, vai acompanhando aí. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Primeira coisa, Jesus aqui, ele compeliu, ele forçou, como que assim, estivesse empurrando os discípulos a embarcar. Então nós precisamos entender que não foi uma iniciativa dos discípulos, mas quem está dando a ordem é Jesus. Por que eu chamo a sua atenção a isso? Porque tudo aquilo que eles vão passar não é por consequência da desobediência. Quando nós olhamos lá, semana passada, a pastora Miriam ministrou sobre o sinal de Jonas, nós vimos que Jonas passou por toda aquela tempestade ali no mar,
por causa da desobediência. Mas não é o caso aqui. Os discípulos foram obrigados pelo Senhor Jesus Cristo a entrar, a embarcar naquele barquinho para atravessar até Cafarnaum, até o outro lado. Esse lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia, ele mede, não é? Ele existe, está lá, 20 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Então imagina que esse percurso, essa viagem, duraria cerca de 10 quilômetros. E esses discípulos, dentre eles, pescadores daquela região que conhecia muito bem aquele local. Então Jesus manda-os embarcar. Continuando a leitura, e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Lembrando que Cristo Jesus havia feito recentemente a multiplicação dos pães. Inicialmente Jesus tinha saído com seus discípulos para um tempo de descanso, mas Jesus quase não descansava. Então Jesus, ele sabe o que faz, ele pega os discípulos, manda entrar no barco e ele vai despedir as multidões. Verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus está cansado, depois de tanto trabalho que ele havia feito, mas ele sempre priorizava o tempo de oração. No tempo de oração é onde Jesus recarregava as suas energias. O tempo de oração é o tempo de batalha, mas é o tempo de receber o alívio de Deus também para o nosso corpo, para as nossas almas. Nós temos as 24 horas de oração aqui na igreja. Todos os irmãos são convidados a participar. Muitas vezes, o tempo de oração é um tempo de tanta batalha que a gente sai exausto. Já provou isso? Muitas vezes é tempo de refrigério da alma, onde o Espírito vem e traz aquele alívio, aquele descanso, aquele prazer da presença de Deus. E Jesus, então, ele prioriza e ele vai orar. E caindo a tarde, lá estava ele só. Então, ele enviou os discípulos um pouco ali antes do cair da tarde. Cerca de 6 horas, um pouco antes. É importante a gente ver essa questão do horário, para entender um pouquinho o que os discípulos estavam passando. A Bíblia, o tempo lá dessa história, os judeus dividiam em 4 vigílias. A primeira começava às 6 horas da tarde, a segunda às 9, a terceira meia-noite e a quarta 3 horas da manhã. Então eles foram enviados por Jesus no início desta primeira vigília, cerca de 6 horas. Não dá para apreciar certinho aqui o tempo, mas dá para a gente ter uma ideia. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, já passou um tempo, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Os outros evangelhos vão mostrar o que estava acontecendo ali. O vento está batendo, as ondas são fortes e em Marcos fala que eles estavam remando e não progrediam. Remando e não saíam do lugar. Não sei se você já remou um barco, mas eu hoje, se eu remar 5 minutos, eu acho que... Quanto tempo eles estavam ali remando, eles estavam esgotados, eles estavam cansados, eles estavam desesperados. Verso 25, na 4ª vigília da noite, ou seja, a partir das 3 da manhã, então pensa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. No mínimo,
Eles estavam ali naquela viagem por cerca de 9 horas, no mínimo. Você pode imaginar você remando, querendo chegar do outro lado, é noite, é escuro, 3 horas da madrugada é o período mais escuro da noite, e eles estão ali, são pessoas ali que têm experiência. Mas já aconteceu com você em determinada área da sua vida, você tem experiência, mas quando acontece novamente você fica meio... Já falou assim? Ah, não, outra vez isso. Eles têm experiência, têm conhecimento, mas agora eles estão sozinhos. Na quarta vigília, 9 horas. Vamos lá, Pedro, vamos lá, João, vamos remar. No começo da viagem, é tudo maravilhoso, né? Aí o vento começa a bater o contrário. Digamos que eles chegaram até o meio, não fala a Bíblia, não fala o percurso que eles já tinham. E vai, vamos lá, mas o vento é contrário, não vai, vamos, e não sai do lugar. Você já sentiu assim na sua vida? Por mais que você tente, por mais que você se esforce, as energias estão indo embora e você não vê resultado algum. Muitas vezes na oração, você está orando por aquele problema, por aquela dificuldade, por aquela pessoa, e você ora, e muitas vezes não acontece nada. E pior, muitas vezes a coisa fica mais difícil. Na quarta vigília, verso 25, da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Coisa tremenda. Como pode? Jesus é Deus. Ele criou todas as coisas, para ele não há nada impossível. Nos outros evangelhos, diz que lá do monte, Jesus via os discípulos e a aflição que eles estavam passando. O que eu aprendo aqui? Jesus está me vendo todo o tempo. E por mais difícil e por mais contrário que o vento seja, por mais forte que haja ventania, Jesus está vendo. Ah, mas ele está lá no monte, nós estamos aqui no meio do mar. Ele vê tudo. Mas pastor, é noite, uma escuridão, um brilho, não dá para enxergar nada. Ele vê. Ele sabe o que você está passando agora, nesse exato momento. Talvez ninguém saiba, talvez você não contou para ninguém, talvez seja uma dor profunda que você carrega no seu coração. Ele conhece, ele sabe, ele vê. Foi ter Jesus com eles andando por sobre o mar. Verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Irmãos, se a gente pensar um pouquinho que esses homens estavam caminhando com Jesus, já tinham visto Jesus expulsar os demônios, as pessoas caírem endemoniadas, eles já tinham ido, enviado por Jesus, eles já tinham expulsado demônios, e de repente ali, na quarta vigília, o vento batendo, as ondas jogando o barco de um lado para o outro, eles olham e veem um vulto vindo sobre as águas. O que eles fizeram? Começaram a gritar, de medo. De medo. A geração de hoje em dia já é mais acostumada com essas questões, né, de monstro, porque a TV, os joguinhos, eles mostram essas coisas, o cara até acha bonito essas coisas, mas nós somos de geração, né, Sidney, que contava a história de fantasma, a gente arrepiava e quase morria de medo. Eu lembro eu com meu irmão Paulinho, tocamos meu pai da cama, eu dormi de um lado da minha mãe e meu irmão do outro lado da minha mãe. A gente morria de medo.
Tinha na rua de trás de casa uma casa só, e o resto era mato. E nessa casa havia nascido uma criança morta. E tinha um boato lá na cidade, que no dia que essa criança nasceu morta, saía um vultinho assim, branco da casa, e um dia, nós, criançada, resolvemos, sabíamos o dia que era o acontecido, não é? E resolvemos ir lá, e ficar na espreita. Lá pelas tantas, um gritou: já vem vindo! Ah, não sobrou um. Eu não vi nada. Mas um medo. Quantas histórias! A minha mãe, ela contava essa história de pé junto, assim, ela falava que uma madrugada, a mãe dela, ela era criança, tinha um bicho arranhando a janela, a minha avó, né, mãe da minha mãe, abriu a janela, era um lobisomem. Ficar tudo com medo. Vai conversar com essa geração e falar que não existe. Fantasma. Deixa eu fazer uma pergunta: será que a gente não tem confundido em algumas situações da nossa vida o socorro, a presença de Cristo Jesus com fantasmas? Não atribuindo a Ele, não reconhecendo é Ele que está vindo, é Ele quem está no controle de tudo, e ficaram tomados de medo e gritaram. Verso 27, e aqui começa a lição preciosa para enfrentarmos esses dias. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Jesus não quis falar assim: vou deixar eles sofrerem mais um pouquinho, vamos ver o que acontece. Não, o nosso Deus não é sarcástico. Ele vem em nosso socorro no tempo certo, no momento exato. Imediatamente lhes disse, e o primeiro ponto da nossa mensagem é ter bom ânimo, que também pode ser traduzido por coragem. Jesus disse: tende bom ânimo. Nesses momentos, quando os ventos são contrários, amados, a primeira coisa que tende a fugir da gente é o ânimo, não é verdade? A gente já vai ficando meio desanimado. Não dá certo mesmo, tá vendo? Eu me esforcei, eu estava lá no barco, remei, 9 horas, não adiantou nada, estou desanimado, já tentei esse relacionamento, já tentei esse casamento, já tentei com os meus filhos, já tentei no trabalho, não adianta vir com sermão, porque já estou vacinado. E entra o desânimo. Não podemos deixar. Precisamos ouvir nesse tempo difícil, os ventos são fortes, mas precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo: tenha bom ânimo, tenha coragem, vamos lá, continua, siga em frente. Quantas pessoas nesse momento abrem mão de tudo? Meu filho Daniel, de vez em quando, ele pergunta: pai, por que as pessoas vão morar na rua? E se você conversa com um morador de rua, você já deve ter ouvido histórias fantásticas. Professores de faculdade, médicos, engenheiros, abandonam tudo. Chega um momento da vida que falam assim: nada mais vale a pena. Deixam família, deixam emprego, deixam bens materiais e vão perambular pelas ruas. O desânimo acaba com tudo. Quando as nossas forças se vão, quando não temos mais coragem para enfrentar as coisas, é o início da derrota, do fracasso, da morte. Então Jesus disse: tende bom ânimo. Então, o primeiro ponto, tenha bom ânimo. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao teu lado, olha nos olhos, né?
Fala assim, tenha bom ânimo, não é? Fala com fé para o seu marido, Roseli, fala com fé. Tenha bom ânimo. Um bom tempo atrás, ventos começaram a bater contra a vida da nossa irmã Miriam. A casa, propriedade da família, começou com rachaduras. Quanto tempo faz, irmã? 2 anos. E vem gente, quebra aqui, quebra a parede, faz buraco, e não sei o que tem, e o dono da empresa morre de Covid, e toda aquela coisa, terminou a obra, fez a reforma quase que todinha, e o que aconteceu? Começou tudo de novo. Irmã, tenha bom ânimo. Eu sei que a irmã tem. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Em nome de Jesus. O tempo é difícil, enfrentar a pandemia é difícil, mas tenha bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo, e em Jesus nós também venceremos. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores. E Jesus não para aí, ele diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O segundo ponto, não tenha medo. Esses homens aqui ficaram com medo. Diz ali, se encheram de medo. Quando a gente enfrenta essas coisas, vem o medo. E o medo também drena todas as nossas energias. Quando começou a pandemia, eu comecei a assistir todo noticiário, e eu não fui percebendo o mal que as notícias causaram dentro do meu coração. De repente eu estava sem ânimo e eu estava com medo. Enfrentamos, os nossos missionários no campo, aquela coisa toda, a Sara com a Lídia na aldeia, bloqueado de sair da aldeia, e o que começou a acontecer comigo? O que o medo fez? O coração começou a bater diferente. Fui para o Hospital do Coração, lá em Curitiba, foi feito os exames, o doutor veio e falou assim, você não tem nada. Procurei uma arritmologista, fez novamente toda a bateria, aquele coisa, você ficar com o aparelho medindo 24 horas, eu sei que tem, voltei lá, ela falou assim, seu coração é forte, é bom, mas eu sabia que estava alguma coisa errada. Aí fui no postinho levar os exames, que tinha um médico ali que cuidava da gente, agora ele saiu, eu fui lá, levei, ele não podia entrar, então ele veio lá, depois ele olhou para mim, falou diretamente, é ansiedade. Eu achava que não era ansioso. Mas essas notícias vão entrando e vão minando. Pastor, mas você não é crente? Sou. Esse pessoal aqui era crente, estava com Jesus, Jesus é que mandou, mas eles estavam também com medo. Eles também estavam desanimados. E sabe, nós, principalmente nós homens, a gente não gosta muito de falar que está com medo, Vai no médico, A mulher fica insistindo, o homem não. E aquilo vai destruindo por dentro. O nosso corpo não foi feito para sobrecarga. E começamos então a entrar no processo de enfermidade física, mental, espiritual e que envolve tudo. Não tenha medo. Pastor, mas o quilo do café está um absurdo, pastor. Como é que vai ser? Vai lá na casa do Eloy tomar café, que ele tem estoque para o ano inteiro. Vai tomar café, toma chazinho, irmão. A Bíblia diz que
Nunca vi mendigar um pão a quem serve o Senhor. Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa faltar nada. Deus é dono do ouro, da prata. Não tenha medo. Vai ter guerra. Vai subir isso. Aquilo outro. Aquilo outro. Aquilo outro. Lá no céu continua a mesma coisa. Estabilidade total e plena. Paz. Os cidadãos do reino de Deus estão aqui na terra, mas eles têm o coração lá. E não somos abalados. Então olhe para a pessoa que está ao teu lado agora, fale para ela com muito amor. Não tenha medo. Não é? Agora o Eloy fala para a Roseli, não tenha medo, Roseli. É que o barquinho deles lá está até amassado, que a Roseli fica com medo, segura do lado assim. Não tenha medo. Mas não é sério isso, amados? Nós não passamos por isso? Verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E aqui nós vemos um rompante de Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Pedro não era aquele que ficava ali na multidão, no anonimato, ele sempre se destacava, não é? Ele chega e fala, Jesus falou, sou eu. Ele fala, é o Senhor mesmo, então eu também quero andar sobre as águas, não é? Pedro era afoito, manda-me ter contigo por sobre as águas, verso 29, e ele, Jesus, disse, vem. Que coisa, eu fiquei pensando quando eu estava estudando, falei, mas o cara está dentro do barco, quer sair do barco para depois voltar para o barco, mas que coisa. Eu entendo um pouquinho o coração de Pedro. A maioria deles ali ficou, não, vou ficar aqui sentado no barco. Mas Pedro falou, é o Senhor mesmo, então quero. E Jesus não veio. Vamos ser um pouco de Pedro também, amados? Nessa coisa de falar para Deus, Deus, é o Senhor mesmo, então eu estou aqui. Então eu vou. Então me lança. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então a gente percebe que Jesus não estava tão próximo ali do barco. E Pedro desce. Você imagina assim, descer do barco. E começou a andar e foi até Jesus. Muitas vezes a gente desce a lenha no Pedro, não é? Porque daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer. Mas ele foi o único. Quantas pessoas já andaram sobre as águas? Jesus e Pedro. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ele pergunta para Jesus, é o Senhor, Jesus fala, vem, ele desce com coragem, ele ouviu o que Jesus falou, ele começa a andar, mas o que ele faz nessa caminhada? Começa a reparar na força do vento. Pare nisso. Vamos manter os nossos olhos em Jesus. Todas essas notícias têm que chegar até o nosso coração e gerar intercessão, gerar oração e não medo. Se a gente crê, coloca fé no Senhor Jesus e ora. Mas ele começou a reparar na força do vento. O que aconteceu? O medo voltou no coração dele. Teve medo. E começando a submergir, começou a afundar, ele gritou, salva-me, Senhor! A gente precisa aprender a gritar. A gente tem ficado um povo muito, conforme diz aí, né, politicamente correto. Não, vamos agir assim, assim. Muitas vezes o desespero está lá, está corroendo tudo por dentro e a gente está ali, tudo bem. E muitas vezes não está. O povo
lá no deserto, começou a clamar, começou a gritar, e Deus ouviu o clamor e mandou o libertador. Nós precisamos, nesses momentos de medo, de desânimo, nós precisamos criar força dentro de nós para gritar. A única solução ali para Pedro era o Senhor Jesus. Era o Curios, o dono de tudo, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tem poder sobre tudo. E o que Pedro fez, olhou o vento e começou a afundar, e de imediato o que ele fez? Ele gritou. Tem pessoas aqui que estão precisando aprender a gritar pela vida dos seus familiares. Não é brincadeira a batalha que nós estamos. O diabo está destruindo, matando e roubando, e nós precisamos gritar para que Jesus venha nos socorrer, nos salvar. Não é brincadeira. Salva-me, Senhor, gritou Pedro. Verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Como o coração de Jesus é maravilhoso, não é? Talvez se a gente estivesse ali no lugar de Jesus, a gente falava, você que está errado, por que você foi olhar para frente e trás, viu? Afunda aí, não é? Mas não, prontamente. Ouça isso, por favor. Jesus está de prontidão para ir até o seu socorro, em toda e qualquer situação da sua vida. Mas Jesus esperava e requer de Pedro uma coisinha só. O que é? Fé. Olha o que Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus sabe tudo. Então, o que entrou no coração de Pedro ao ver o vento forte, ao sentir medo, entrou incredulidade. Esse é o maior de todos os pecados que açoitam a humanidade desde o início. Porque quando a gente exercita a fé, e esse é o terceiro ponto, Jesus esperava que Pedro exercitasse a fé. Por isso Jesus fala para ele, homem de pequena fé. Deus, Ele quer encontrar fé em nossos corações. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, nós vencemos o mundo. 1 João diz, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, a vossa fé. O diabo faz de tudo para roubar a fé do nosso coração, e quando ele consegue isso, nós estamos perdidos. Por favor, se há uma coisa que nós não podemos perder, que você não pode perder, é fé. Você pode perder o carro, você pode perder o emprego, você pode perder a saúde, você pode perder tudo, mas não perca a fé, porque a fé é a única coisa que pode trazer tudo aquilo que você perdeu de volta. Creia. Se alguém chegar para você, por pior que esteja a sua situação, fala para ela, não está fácil, os ventos são contrários, mas eu continuo crendo em Jesus. Homem de pequena fé. Então, nesses momentos, amados, são momentos de exercitar a fé. Então, 3 pontos. Primeiro, ter bom ânimo. Nesse tempo agora, nós vamos precisar estar animados, amados. Porque senão a gente vai começar a deixar disso, das coisas de Deus. A gente vai começar a procurar outras coisas. A gente vai ficar com medo, né? O noticiário, isso, aquilo outro, e bomba e tal, e guerra, miséria, e aumento de preço, etc. Não vamos ficar com medo. Vamos exercitar a fé. Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus chegou, o problema acabou.
Jesus entra no barco, o vento contrário cessa. Jesus entra na minha vida, todo vento contrário cessa. Porque Ele é dono, Ele criou tudo e Ele tem poder sobre toda a criação, sobre tudo. Verso 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, eu fico pensando assim, Jesus já sabia que ia acontecer tudo isso, sim ou não? Sabia. Por que Ele manda? Por que Ele permite? Ele foi lá orar e ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Eu quero dizer para você que Deus está trabalhando com você. Deus está permitindo ventos contrários para que você cresça. Não é para te destruir. É para que a sua fé se torne uma fé inabalável. E eu quero dizer uma coisa, não tem como ter fé se não existirem ventos contrários. Sua vida está tudo bem, para que ter fé? Você precisa comprar 1 quilo de carne, você tem o dinheiro, não precisa ter fé. Mas quando Deus permite, Deus envia-nos a situações difíceis e nós exercitamos a fé, o socorro vem, a bonança vem, a calmaria vem, Jesus entra no barco das nossas vidas, Jesus entra na nossa casa, no nosso trabalho, Jesus entra na igreja e a coisa se acalma. Levou-os a esta conclusão no verso 33. E os que estavam no barco, o que eles fizeram? Adoraram. Quando a gente vê o poder de Deus vindo em nosso socorro, a gente olha para Ele e fala, louvado seja teu nome. O nosso louvor toma mais peso, toma mais profundidade quando a gente passa pelo vale da sombra da morte e a gente vê o Senhor com a gente. E a gente começa a agradecer a Ele. E chegaram à conclusão definitivamente e disseram verdadeiramente és filho de Deus. Você tem passado por experiências difíceis? Talvez cada um podia vir aqui à frente e abrir o coração e pedir socorro para aquilo que está passando. Sabemos de algumas situações e algumas pessoas que estão aqui. Mas Ele sabe de todos nós. E Ele é o único que tem o poder para trazer esse tempo de refrigério para as nossas almas. E aí nós olhamos para o milagre, olhamos para Jesus, adoramos a Jesus, e dizemos, verdadeiramente, o Senhor, Jesus é Filho de Deus. E com a fé de Tomé, que não creu inicialmente, mas depois olhou para Jesus e disse o quê? Tu és Deus. Jesus, tu és Deus. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho do vendaval que você está enfrentando, a força do vento contrário que você está enfrentando, a crise que você está passando, simplesmente pratique esses princípios. Não desanime, não tenha medo, exercite a fé. E você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Que lições tiramos de tudo isso? Primeiro, os ventos contrários vêm. Mesmo quando estamos obedecendo a Deus, Ele vem. Vem ou não vem? Vem. Muitas vezes você está saindo de um vento contrário, está começando a adorar a Deus, já tem um maior chegando. Aprendemos que Jesus, Ele vem em nosso socorro e Ele traz para nós, Ele nos dá total livramento. Sempre Ele vem. Precisamos aprender que Jesus é quem nos manda ter bom ânimo, ter coragem. É Jesus que nos manda não temer, não ter medo. Aprendemos que
Não devemos olhar para a força do vento, mas devemos manter os nossos olhos em Cristo Jesus. Por pior que seja a situação, vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Aprendemos que Jesus é digno de receber toda a nossa adoração, porque Ele é vindo da parte de Deus, porque Ele é Deus. E eu quero encerrar, amados irmãos, com a chave de toda essa história, que muitas vezes pode passar desapercebido aos nossos olhos, mas no verso 27, quando Jesus diz para termos ânimo, para não temer, Ele diz: sou eu. Sou eu. Ah, mas eu estou buscando socorro lá naquela igreja, mas encontrei um homem, uma mulher de Deus, estou indo lá, estou fazendo aquilo outro, estou fazendo aquilo outro. É Jesus. A chave de toda a nossa vitória, de toda a libertação. A chave para enfrentarmos todo vento contrário é olhar e saber que Ele é Jesus. O único. Ninguém morreu por mim na cruz do Calvário. Ninguém passou por aquilo que passou na senda, no caminho para o Calvário. Foi cuspido, foi esbofeteado, bateram com vara, pregaram na cruz. É só Ele. Não há nenhum outro sangue que me cubra e me purifique de todo pecado. É o sangue dele. Então, quando Ele anuncia para mim, Ele anuncia para você, como Ele anunciou-se àqueles que estavam desesperados, eu tenho que receber a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Porque Ele prometeu dar a paz que o mundo não dá. Ele está dizendo para nós nesta manhã: sou eu. Sou eu. E quando nós olhamos para Jesus, mesmo que possamos ter experiências fantásticas de andar por um período, mas depois afundar, Ele sempre está pronto. E a gente pode sempre falar para Ele: Senhor, salva-me. Senhor, me socorre. É Jesus. Hoje, as pessoas estão buscando em tantas coisas, tantas expectativas, mas é só Jesus. É só Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer olhar para Jesus? Você quer ter bom ânimo, não ter medo? Você quer praticar a fé? Você quer parar de olhar e ficar falando do seu problema, da sua necessidade, da sua enfermidade, da sua luta, do vento, do diabo, seja lá o que for, e você quer começar a olhar para Jesus, para Jesus, para Jesus, e falar: sim, eu creio, Senhor, eu estou passando por esse vendaval, mas eu creio no Senhor. Eu estou passando por esse problema, eu não tenho força em mim mesmo, mas eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. Se você quer tomar essa decisão, eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Você está falando para Ele: Senhor, eu ouço esta mensagem, essa história, eu creio em tudo que está escrito aqui. Eu me vejo, Senhor Deus, como um discípulo do Senhor no barco. Eu me vejo, Senhor Deus, em meio à tempestade. Eu me vejo, Senhor, em meio a esse vendaval. Eu me vejo, Senhor Deus, com medo. Eu me vejo, Senhor, aflito, desesperado, sem força, mas eu creio. Eu creio, Senhor. Muitas vezes a repetição dos vendavais podem levar nosso coração à incredulidade. Mas já aconteceu isso uma vez, já aconteceu 2, já aconteceu 10 vezes, parece que nada muda. Continue crendo, meu amado irmão. Continue acreditando. Jesus, Ele não mudou. Ah, pastor, eu comecei a vida, com Deus tão cheio de fé, mas de repente eu comecei a olhar o vendaval e assim como Pedro eu afundei. Sim, mas Pedro não ficou afundado.
clame: Jesus, socorre-me, Jesus. E Ele vem, Ele vem, Ele entra no barco das nossas vidas e Ele acalma. O vendaval passa, aquilo que parecia ser impossível, Ele torna possível. E a gente entra no descanso. E a gente começa a falar: Jesus, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ouvindo o testemunho que a Gra deu agora há pouco da menininha. Quando ela foi para o hospital, a batalha começou na minha cabeça. Falei: vamos suspender. Não falei para ninguém, porque quando a gente fala, a gente expressa incredulidade. Quando a gente começa a falar do vendaval, ele não para o vendaval, muito pelo contrário, ele parece que ganha mais força. E eu comecei a pensar: deve ser Covid, agora manter novamente, e pode passar para as outras, vamos parar com tudo. Não, Deus, o Senhor está no controle. E vendo ela aqui, a menininha aqui curada, eu falo: Senhor, que bênção, que bênção. Então, querido, não significa que você não vai passar, porque tem muitos pregadores que falam: não, se você aceitar Jesus, acabou a tempestade, acabou o vendaval, acabou o problema, acabou tudo, agora você não vai ficar doente, você vai ter... Não, os discípulos obedeceram a Jesus e enfrentaram a tempestade. Não vamos deixar o diabo gerar pensamentos do reino das trevas. Vamos permitir que o Espírito Santo clareie a nossa mente em tudo. Amém. E a gente possa receber aquele alívio. O vendaval foi embora, eles chegaram do outro lado, Jesus continuou seu ministério, tudo está de acordo com a vontade do Pai. Deus como eu me vejo, Senhor Deus, como esses discípulos, e eu clamo pela Tua misericórdia. Ensina-me, ensina-nos, Senhor Deus, a ter bom ânimo, a ter coragem, em meio a essa crise universal. Que a gente mantenha o ânimo, Senhor Deus, para com o Senhor, para com as coisas do Senhor. Senhor, não deixa o medo entrar, se alojar, se agigantar, Senhor Deus, no nosso interior. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus, Tu és o verdadeiro amor, então enche-nos de Ti. Espírito Santo, ensina-nos a exercitar a fé em todos os momentos, por mais forte que sejam os ventos contrários, que o Senhor olhe para dentro de nós e o Senhor encontre fé, e a gente exercite essa fé, e a gente também propague essa fé, que venha contagiar a outras pessoas, papai, que estão vivendo sem ânimo, com medo, e sem fé, que essas pessoas, ao ver os Teus filhos praticando a fé, queiram também Cristo Jesus e abram a vida para serem ministrados por Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. E mesmo nos momentos que afundamos, sempre temos a possibilidade de clamar pela Tua intervenção, pelo Teu socorro. E o Senhor se faz presente. Muito obrigado, papai. Nós agradecemos o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.